Uhul, show! 35 pessoas esperando para entrar na sala. Olha, já estamos ao vivo. E tem um cronômetro aqui, viu? Eu não estou vendo o cronômetro, não. No meu tem aqui, live, tá 16 segundos, 17. Começamos. E aí, então, já podemos? Como é que é? Já? Já. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Estamos aqui com mais um dia, mais uma mesa da jornada virtual da UF. Peço para que as pessoas assistam pelo YouTube, pelo canal do Progel no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos falar sobre a formação do profissional em estudos literários, as perspectivas acadêmicas e inserção social. É uma mesa composta pelos egressos. Vamos conversar um pouquinho sobre os impactos da realização do curso de mestrado no Progel nas nossas vidas. Vou fazer uma breve apresentação dos membros da mesa, e aí a gente começa. A professora Flávia Aniger de Barros Rocha tem doutorados em Teorias e Críticas da Literatura e da Cultura pela UFBA em 2009, mestrado em Literatura e Diversidade Cultural pela UFES em 2002, é professora adjunta da UFES, tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, teoria da literatura, atuando nos seguintes temas: estudos de Guimarães Rosa, intertextualidade, amor na literatura, e é professora do Progel. O professor Jean Paul D'Antonio Costa e Silva é professor da Universidade Federal de Sergipe, é adjunto do campus de Itabaiana, professor Alberto Carvalho. É doutor em Literatura e Cultura pela UFBA, com a pesquisa voltada para o estudo filosófico e cultural da identidade na literatura e no cinema. É mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UFES em 2011. Atua no grupo de pesquisa Literatura e Imagens, Aspectos da Literatura no Cinema. É também ensaísta e poeta, editor-chefe da revista Em Teoria, Cadernos de Letras e Humanas. O professor João Evangelista do Nascimento Neto é professor da UNEB, Campus 5, tem doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2014, é mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UFES, a turma de 2006. Professor titular da UNEB, de Santo Antônio de Jesus, e professor do mestrado no Prof. Letras, da UNEB, atuando ainda como diretor de Departamento de Ciências Humanas. Tem experiência na área de letras, atuando nos temas literatura e outras linguagens, identidade, afrodescendência e cultura. É professor também do Progel. A professora Miriam Sumica Carneiro Reis, professora adjunta C2 da Unilab, de Teoria da Literatura, tem doutorado em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura pela UFRJ, mestrado em Literatura e Diversidade Cultural pela UFES, a turma de 2010. Entre 2014 e 2015, desenvolveu a pesquisa de pós-doutorado em Educação, com enfoque multidisciplinar, Círculo de Multileituras em Literatura e Cinema, reflexões sobre memória e identidade na maior biblioteca rural do mundo, financiada pela Caixa. É líder do grupo de pesquisa Literarte, grupo de estudos em literatura e outras linguagens, cadastrado no CNPq. É professora do Progel e, desde 2018, é diretora do Campus dos Malês da Unilab. E aí, depois eu vou me apresentar para poder a gente não perder tempo. Então, vamos começar, cada um pode falar até 15 minutos. Vamos começar com a professora Flávia. Bom dia a todos e todas, eu sou a professora Flávia, tenho muita alegria de estar aqui com meus colegas. Para mim também é uma alegria poder falar do mestrado em estudos literários, né, que vocês viram pela apresentação de Tércia, que já se chamou mestrado em literatura e diversidade cultural, depois o nome foi mudado para estudos literários, mas eu tive uma experiência maravilhosa durante o mestrado. Eu fui da primeira turma, e fui a primeira pessoa a defender
dissertação nesse programa, em 2002, e é interessante porque hoje, como professora, né, tipo assim, eu mudei de lado da mesa, né, deixei de... Uma coisa é ser estudante, outra coisa é ser professora no mesmo programa que te formou. Então, assim, para mim é muito gratificante, mas quando eu me lembro de como eram as coisas e como foi evoluindo, eu fico muito feliz de ver todo esse crescimento. A minha seleção, como foi a primeira, teve mais de 120 inscritos para 12 vagas. E foi, assim, muito interessante, porque tinha todo um esforço, a gente tinha muito recurso, né? Diferente de hoje, a gente tinha muito recurso, o programa pôde estender bem as suas asas no começo, mas, pessoalmente, para mim, fazer um mestrado na área de literatura, que era a única coisa que eu faria, eu não faria outra coisa, eu tinha uma certeza muito grande de que era o meu caminho, foi uma experiência de aprendizagem da seguinte forma, não apenas aprendizagem de conteúdo, porque as pessoas acham que eu vou entrar no mestrado e vão, tipo, conseguir um saber enciclopédico, teórico, de conhecimento maravilhoso. Sim, você vai ter acesso, né, muito grande a muitas discussões, muitos questionamentos bacanas, muitas teorias bacanas, mas, especialmente, a minha aprendizagem foi sobre mim mesma, sobre o que eu quero, sobre o que eu acredito, sobre o que eu entendo, sobre que lentes eu escolho para ver esse mundo, o que desse conhecimento todo me ajuda a ter novas compreensões. Então, eu acho que foi um crescimento muito grande. E para ter um crescimento bom, a gente precisa, de certa forma, se livrar um pouco das coisas antigas. Eu entrei com um projeto, que era um projeto tipo, vamos procurar agulha no palheiro. Um projeto que não ia dar certo, mas eu não tinha essa noção, né? Não tinha maturidade para isso, para enxergar isso do projeto. Naquela época, a gente chegava com o projeto pronto e escolhia um orientador, e o orientador dizia se aceitava ou não. E o professor Aleilton aceitou meu projeto, pensando em adequações, em mudanças e tudo, mas na primeira disciplina que eu cursei, eu joguei o projeto fora, abandonei completamente o projeto, criei outro, que foi um sucesso, assim, para mim, né? Se não foi sucesso para mais ninguém, para mim foi, porque eu pude construir um negócio que eu gostei demais, que eu fiquei feliz por fazer, que me dava muita alegria, muita gratificação de descobrir, de pesquisar, de ir atrás, de escrever. Claro que tem as agruras e os sofrimentos, mas não foram muitos não, viu, gente? Não foram muitos porque eu tive uma orientação excelente, né? Fui bem acompanhada, muito bem acompanhada, e ao mesmo tempo eu escolhi um tema que tinha a ver comigo, né? Que eu estava gostando de fazer, que tinha como desenvolver. Eu fico, às vezes, preocupada com as pessoas que podem querer entrar no mestrado com um tema que supostamente, tipo, dá certo. E não é isso que a gente precisa buscar. A gente precisa buscar um tema que tenha a ver com a gente de verdade, né? E que seja factível, e que seja viável, e que tenha condições de desenvolvimento. Eu fico triste quando eu vejo pessoas dizendo assim, fiz mestrado em tal lugar, mas hoje eu não consigo nem olhar para a minha dissertação. Eu fico triste quando vejo as pessoas dizendo isso, porque provavelmente elas não viveram bem, né, essa época. Porque eu não me arrependo da minha dissertação, eu gosto dela, eu leio de vez em quando, eu não a renego, né? Não me arrependo dela, hora nenhuma. Claro que hoje, com outra cabeça, eu acrescentaria outras coisas, talvez fizesse outros desenvolvimentos, mas eu tenho apreço por aquilo que eu fiz, porque... Não porque está perfeito, nada disso, mas foi porque foi muito legal fazer, está muito investido dessa coisa de descobrir, sabe? De desbravar, de ir atrás da pesquisa, que é tão interessante, né? Então, assim, eu acho que o mestrado é para quem quer pesquisar, não é para quem quer ter um título, é para quem quer pesquisar, para quem gosta,
para quem está na área de letras porque quer, porque gosta, porque ama, porque se identifica. Então, assim, são muitos ganhos, são muitos aprendizados. Aprendizados sobre você mesmo, sobre o mundo, as diversas teorias, outros autores que você nunca ouviu falar na vida, mas que estavam ali só te esperando, né? Você chegar. Então, tem muita coisa bacana para quem realmente deseja, né? Como tudo na vida. Precisa ser um encontro. E eu sei que esse mestrado, para mim, foi um grande fabricador de encontros. Eu encontrei boas amizades, que hoje são meus colegas, né? Ótimos professores. Tivemos dificuldades, sim, né? Enfrentamos uma greve logo no começo, o mestrado parou. Depois voltamos, assim, meio desnorteados. Mas foi muito, muito gratificante para mim. E hoje, como professora, eu me sinto muito responsabilizada e muito pertencente a esse lugar. Não porque eu fui da primeira turma, mas por ter continuado nessa linha de pesquisa, por ter continuado na UFES, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito afetiva com esse mestrado. E eu acredito que a gente pode estabelecer relações autênticas com o que a gente faz na vida, né? Para não ser só mais uma coisa, mais um título, mais um curso que você faz, né? Você tem que ter certeza que você quer enveredar por esse caminho. Então, assim, basicamente é isso. Eu recomendo muito que vocês entrem na página do Progel, no site da UFES, lá tem as nossas linhas de pesquisa. Nós temos um canal no YouTube agora, que a gente vai estar colocando conteúdo de aula, de apresentação das linhas de pesquisa, né? A gente precisa de mais inscritos para a gente ter, se a gente tiver 1000 inscritos, a gente tem mais acesso a ferramentas, né? Então, queria pedir para vocês também darem uma olhada nisso. A gente tem Facebook também. Então, o Progel mora no meu coração. Não é só porque eu sou professora de lá e fui estudante de lá que eu gosto. Eu acredito no Progel, eu acredito nos meus colegas, eu tenho muito orgulho dos meus colegas. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer com que a pós-graduação seja algo realmente válido, que tenha um impacto sobre a vida das pessoas. Nós temos muitos alunos hoje trabalhando em lugares por todo o Brasil e fora do Brasil. E onde eles chegam, eles são reconhecidos por sua boa formação. Então, se você procurar outros egressos aí pelo mundo, você vai encontrar gente que fez uma formação bacana e que hoje trabalha pela educação, que hoje leva a língua portuguesa, a literatura, para outros lugares que a gente, às vezes, nem tem noção. Então, queria falar também para as pessoas que são outros egressos do programa, a gente precisa saber de você, onde você está. Dá um alô para a gente, porque a gente quer saber onde está essa pessoa, né? O que é que está fazendo, onde é que está dando aula, se não está na educação, se está, porque a gente quer acompanhar esse impacto social do nosso programa, que a gente sabe que existe, a gente sabe que tem. Então, é isso. Obrigada por me ouvirem e vamos lá para mais uma manhã bem legal aqui na Jornada Virtual da UFES. Tércia. Obrigada, Flávia, pelas belíssimas palavras, né, de incentivo até para os futuros, né, mestrandos. Agora com a palavra o professor João. Bem-vindo, bom dia, João. Obrigado, Tércia, obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero começar com a minha fala com um texto popular, com a poesia popular que diz: valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. E eu começo com esse poema popular do Nordeste brasileiro para dizer da minha
do privilégio que eu acho que eu tive em estudar na Universidade Estadual de Feira de Santana, em ter chegado na graduação, né, para fazer um curso, mas quando eu li aquele prospecto do vestibular, eu me encantei, porque lá dizia que letras vernáculas trabalhava com literatura. E aí eu decidi na hora me inscrever. Sou muito grato também por ter feito a minha pós-graduação em estudos literários, que me preparou para entrar no programa de mestrado em literatura e diversidade cultural, né? Assim como Flávia, e assim como todas vocês, né? E Jean também. E a pós-graduação, a especialização, me fez assim, tomar uma direção de que rumos eu deveria tomar para escrever o meu pré-projeto e entrar e participar da seleção, né, e ser aprovado para fazer o mestrado, que foi no Alto da Compadecida, né, trabalhando com o diálogo entre as culturas, entre cultura popular e erudita e de massa, através dos textos que compõem o intertexto, que é o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e os seus diálogos com o teatro, né, e com o cinema. Então, tive Cláudio Clédice como orientador. Eu acho que ele não poderia ter um orientador melhor pela linha de pesquisa e pelo cuidado, né, na orientação que eu tive e na construção de um trabalho que foi um trabalho, sim, de muita pesquisa, de muito afinco, mas também um trabalho de prazer por estar fazendo aquilo que eu queria fazer, né? Por estar pesquisando aquilo que eu gostaria de pesquisar. E foi um momento assim, de inúmeras leituras, né? Eu li textos literários que eu não imaginava ser imprescindíveis para aquela pesquisa. Então eu fui ler textos clássicos e reler textos clássicos como o Dom Quixote, como o Avarento de Molière, né? E como Gil Vicente, né? Com a trilogia da Barca, né? Que não é uma trilogia, enfim. Só para citar alguns desses textos, além de William Shakespeare, com O Mercador de Veneza. Então, eu fico muito feliz pela existência do mestrado, hoje em Estudos Literários, o PROGEL, né, mudou de nome, mas continua com a mesma força, né, e com a mesma qualidade, né, e com a mesma preocupação em democratizar o ensino, a pesquisa e a extensão estrito sensu no interior da Bahia, né? Nós somos privilegiados pela existência do PROGEL e somos muito felizes, até porque não esperava, alguns anos depois, fazer parte integrante desse programa enquanto docente, né? Eu entrei discente e agora voltei como professor, né, para continuar esse processo de manter viva a pesquisa em literatura no Nordeste, no interior da Bahia, no Brasil, né? Nós precisamos da literatura, né? A literatura nos mantém vivos. A literatura nos faz suportar dificuldade. A literatura nos eleva, né? A literatura nos faz questionar o que nós somos. Nós somos de comunidades. E por isso mesmo, eu desejo vida longa ao PROGEL. Eu desejo que mais e mais pessoas possam se juntar a nós nessa luta, que é uma luta coletiva. Uma luta coletiva por mais humanidades, pelo crescimento, por mais justiça social.
por democracia, porque a literatura também trabalha com tudo isso, né? Eu sei que nós não vivemos num país ainda de leitores, né? Mas nós podemos nos tornar leitores ao longo da vida. E o Progel também tem feito isso, né? O Progel tem formado leitores e formado profissionais que vão lidar em sala de aula com estudantes e propiciar esses meios para que a leitura chegue, né? Uma leitura múltipla, né? Uma leitura que não só esboce os cânones, mas que também dá espaço para outros escritos e outras vozes. Aí eu reitero essa importância também do Progel, né? Porque trabalha com o cânone e com o não canônico, né? Todos no mesmo patamar de importância. Porque nós somos múltiplos, nós somos diferentes e a literatura também é múltipla, né? E toda ela é bem-vinda no nosso espaço. Eu posso contar hoje também, além de colegas, com amigos e amigas que eu fiz no próprio Progel, né? E nós nos comunicamos cotidianamente, né? Periodicamente. Então, eu fiz amizade. Então, Tessia foi minha colega de especialização e mestrado, por exemplo, né? E eu tenho o prazer de poder contar com ela sempre que preciso. Flávia, eu já encontrei enquanto docente, né? Nos conhecemos e firmamos uma amizade e uma parceria acadêmica. Eu gostaria de deixar isso aqui registrado, né? Assim como também mantemos essa parceria acadêmica com outros colegas, inclusive com o professor Cláudio Clebson. Enfim, essa minha passagem e essa minha estada, né, atual na UFES, e em específico no colegiado do mestrado em letras, veio para me fortalecer enquanto profissional, me fortalecer, sobretudo, enquanto ser humano. Muito obrigado. Eu vou terminar a minha fala aqui citando de novo Suassuna e citando em especial Chicó, né? Eu não sei especificar muito bem quando eu tive esse encontro com a literatura ou com a pesquisa, né, ao certo, mas eu me sinto muito envolvido pela leitura, pela literatura, pela pesquisa, ensino e extensão nas áreas literárias. E aí eu termino a minha fala agradecendo a todos e a todas e dizendo, né, a gente não sei qual vai ser o meu futuro também, eu espero que seja com vida longa, assim como eu desejo vida longa ao Progel, e eu quero estar fazendo parte desse projeto, e falo como Chicó, né? Eu não sei, só sei que foi assim. Muito obrigado. Muito obrigada, João, pelas suas palavras, por reforçar o caráter lúdico da arte, não é? O humor e a estética. E o tempo passa, né? 2003, 2004, até 2006, né? E aí solidificamos esses laços, né, de amizade. Estão aí até hoje. Muito obrigada. Agora com a palavra a professora Miriam. Bem-vinda, professora, bom dia. Olá, eu sou Miriam Reis, professora da Unilab, professora de Teoria da Literatura da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e também fui aluna do Progel, né, na época em que ainda se chamava Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural. Então, é uma grande alegria hoje fazer parte dessa mesa com colegas tão queridos e queridas, né? Flávia, Tessia, João, Jean. São pessoas que marcam a minha trajetória de formas diversas, porque este programa, como Flávia bem falou, como João bem falou, ele tem características muito especiais, né? E, sobretudo, no tocante ao aspecto da diversidade de projetos, da diversidade de público que recebe e da diversidade de possibilidades que abre para nós. Eu fui da turma de 2008 do Progel e entrei para falar, não é, de música inicialmente, mas depois isso mudou e fui para a literatura mesmo, para as narrativas de Chico Buarque, mas isso numa perspectiva que misturava filosofia e cinema. E
No primeiro momento, achei que talvez não fosse possível, que talvez fosse coisa demais para discutir numa dissertação de mestrado, mas encontrei no PROGEL, né, no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural à época, o acolhimento que precisava e o direcionamento que precisava. Então, foi no PROGEL que eu defendi a dissertação Náusea e Absurdo, o existencialismo em estorvo, que é um romance do Chico Buarque, sob a orientação do professor Cláudio Novaes, que é coordenador do programa atualmente. Mas, além daquilo que eu recebi de bagagem para a construção da minha dissertação, o que eu ganhei na convivência dentro do mestrado na UFES foi fundamental para todo o meu processo formativo posterior. Eu fiz a graduação na UFBA, graduação em Letras Vernáculas na UFBA, e foi muito importante também, tive professores excelentes, tive contato com aspectos fundamentais da formação em letras, né? Mas no PROGEL, no mestrado, na UFES, eu vim encontrar uma abertura para discussões que, de algum modo, ainda estavam muito incipientes na minha formação da graduação. Então, foi dentro do mestrado em Literatura e Diversidade Cultural que eu pude, por exemplo, conhecer referências importantíssimas dos estudos culturais, que, apesar de não estarem, de algum modo, diretamente ligados ao objeto de pesquisa naquela época, que estava muito centrado em filosofia, cinema e literatura, me ajudaram a pensar nos projetos que vieram depois do doutorado e mesmo do pós-doutorado. Dentro do mestrado na UFES, eu conheci pessoas de quem nunca vou esquecer, que eu gostaria de relembrar aqui, como, por exemplo, nosso querido e saudoso professor Mahomet Bamba, que foi muito importante para todo o meu entendimento de cinema, mas de cinema a partir de uma outra perspectiva, né, de uma perspectiva do Oriente, de uma perspectiva multicultural, e, enfim, foi a primeira vez que eu ouvi falar, por exemplo, nas cinematografias africanas e de alguns países da Ásia, foi dentro do mestrado na UFES. Então, foi uma combinação muito boa, porque eu tive, por exemplo, com Cláudio e com Bambá, noções de cinema, desde a técnica, de uma compreensão da linguagem, até uma compreensão da sua diversidade multicultural, multiétnica, enfim, e política também, né? Tanto no Ocidente quanto no Oriente. Falar, por exemplo, da importância de professores como Chico Lima, Adeita, Aleilton Fonseca, a professora Girlene, essas pessoas que passaram pelo meu percurso formativo na UFES e que contribuíram muito para a minha compreensão da literatura também, né? A gente chega no mestrado com muitas ideias, com uma intuição do que quer fazer, mas para que essa intuição ganhe corpo, e ganhe um corpo que também é político, aí a possibilidade de discutir com pessoas como essas que eu falei, como tantas outras que nem tenho como listar aqui, é muito importante. Então, seminários que foram fundamentais para pensar depois em projetos que hoje eu me vejo, de algum modo, repetindo na minha carreira enquanto docente, né, que vão falar de literatura nacional, que vão falar de identidade, que vão repensar chaves de leitura da literatura, que foram muito importantes, e os seminários com a professora Élvia, com a professora Rita Godet, enfim, em 2 anos a gente faz tanta coisa no mestrado que a gente até se perde um pouco. Mas hoje a gente foi convidado aqui para falar dessa formação do profissional em estudos literários, né? O que faz um profissional em estudos literários? Uma pessoa que sai da pós-graduação com esse título. Bom, há vários caminhos. Um deles, que é um caminho natural de todos nós que fazemos licenciaturas, é o caminho da sala de aula. E aí a importância de ter na nossa formação profissionais que trabalham nesse papel de orientadores, mas numa relação de reciprocidade e aprendizado, e nos ensinam a ensinar, é muito importante. E nos ensinam a ensinar a partir de perspectiva crítica, a partir de perspectiva política, a partir de uma perspectiva engajada com uma educação comprometida para a formação de cidadãs e cidadãos pensantes. Isso faz muita diferença quando a gente tem uma formação que, de algum modo, é construída a partir dessa base. Então, para o profissional de estudos literários,
existe o caminho da sala de aula, existe o caminho da escrita, existe o caminho para alguns que seguem em outros formatos de complemento dessa formação. Tem o caminho da tradução, mas eu acho que tem também o caminho acadêmico, que foi esse que a maioria de nós aqui que estamos nessa mesa seguimos, mas eu acho que o mais importante é a possibilidade de desdobramentos que aí traz. Então, eu fiz o mestrado na UFES, e depois, quando fiz a seleção na UFRJ, para mim foi muito gratificante ao chegar lá na seleção do doutorado e falar, eu vim da UFES, vim do programa de pós-graduação em diversidade cultural, as pessoas abriram um sorriso e disseram, então a gente sabe de onde você vem. Isso me deixou muito envaidecida, muito orgulhosa também, né? E, de algum modo, é uma credencial que a gente leva, porque na banca, e foi impressionante porque isso foi na banca, né? Na seleção lá, naquela parte da seleção da entrevista, e as pessoas começaram a perguntar, mas aí me conta, como é que tá o Antônio Brasileiro, como é que tá o Aleilton Fonseca, eles estão bem? E porque são professores, né, que levam o nome dessa universidade para fora, entre vários outros. Então, isso nos dá orgulho também. Assim como nos dá orgulho encontrar nos congressos, nos eventos, nos simpósios, colegas de turma, pessoas que estiveram conosco e que, enfim, seguiram suas carreiras e que levam o nome dessa universidade para adiante. Acho que é importante, então, ressaltar aqui que, como profissional de estudos literários, a gente traz na nossa formação o reconhecimento da potência crítica da literatura, para além da sua potência de arte, para além da sua potência de resistência enquanto produto que expressa subjetividades múltiplas, mas tem uma potência crítica que se desvela a partir dos estudos críticos que a gente faz na literatura. Eu acho que uma coisa que foi muito importante também no meu percurso dentro do programa foi essa perspectiva de uma sociedade que se apresenta e que é testemunhada por textos literários e que são possibilidades assim, muito potentes de discussão social, de discussão histórica, de discussão das construções identitárias desse país, enfim, dessas múltiplas identidades a partir da literatura, mas acho que também a gente pode pensar em outros desdobramentos que falam de uma repercussão social da literatura, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai pensar na potência da literatura para as novas gerações, como a literatura é um instrumento importante na formação de leitoras e leitores, como a gente vem fazendo esse trabalho a partir também das experiências que traz na nossa formação. Então, um trabalho que eu gosto muito e que me dá muito orgulho de falar é o que a gente faz aqui na Biblioteca Comunitária do Paiaiá, é um povoado que fica no município de Nova Soura, no sertão da Bahia, que é a maior biblioteca comunitária rural do mundo e que vê na leitura a potência para a transformação social. Então, esse encontro do que a gente traz de bagagem informativa enquanto docente e de potência comunitária que a gente encontra em equipamentos como a biblioteca comunitária, ele só é possível se a gente vem de um processo formativo que, de algum modo, nos prepara para lidar com isso, né? Para entender o nosso papel social enquanto docentes, formados para pensar a sociedade a partir da sua multiplicidade, da sua diversidade, e para pensar na educação enquanto esse instrumento potente de transformação social. Então, acho que o que eu tinha para falar do Progel, hoje Progel, né, do qual tenho a honra de fazer parte como docente e de orientar trabalhos que me dão muito orgulho, as meninas do Progel, as meninas... São meninas que me ensinam muito e hoje tenho muita honra de fazer parte desse grupo de trabalho do Progel, que é, de algum modo, um lugar de onde eu vim também, né? Então, me sinto em casa, porque, enfim, todos. Então, queria falar um pouco disso, né? Acho que a gente tem aqui uma limitação do tempo,
E aí, para não me estender demais, queria só concluir com a importância de falar do lugar de onde viemos, porque se nós não falamos, quem falará por nós, né? Se nós não falamos das pesquisas que fazemos e dessas pesquisas que são tão engajadas em pensar a sociedade criticamente, em estabelecer o lugar político da arte também, o lugar político da docência, o lugar político da universidade pública enquanto formadora de cidadãos pensantes, críticos, quem vai falar por nós? E como temos que falar por nós também, eu finalizo essas minhas palavras pedindo licença à mestra Conceição Evaristo para citar uma frasezinha dela como um fechamento, porque a gente aprende muito com as nossas mais velhas também. Conceição fala que é preciso eternizar as palavras de liberdade ainda e agora. Então, vida longa ao Progel, que vem falando de liberdade, que vem falando de reflexão crítica, que vem falando de educação pública gratuita e de excelência no sertão baiano, mas daí para o mundo. Muito obrigada e até logo. Muito obrigada, professora Miriam. Obrigada. Obrigada por destacar também o caráter sociológico da arte, não é? Desse nosso programa de formação, não só de pesquisadores, docentes, mas de indivíduos pensantes e que possam transformar a sociedade. Para uns é romantismo, mas para mim também é realismo, né? E esse belíssimo trabalho que você faz aí, Sertão Adentro, é a prova concreta de que a arte transforma, sim, o social e a sociedade, né? Então, na sequência, parabéns, viu, pelo belo trabalho. Na sequência, o professor Jean Paul. Bom dia, professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Flávia, João, a Tessia, a Miriam, a todos que nos assistem aqui agora. Para mim, é extremamente emocionante falar do programa de estudos literários de diversidade cultural da UFES, hoje Progel, porque eu tenho uma universidade estadual de Feira de Santana dentro, para além do coração, dentro da minha alma. Antes mesmo de eu começar, e a Miriam falou uma coisa muito importante, que é o lugar da nossa fala, e o lugar da nossa fala nos remete à raiz, né? Raiz e talvez uma das primeiras identidades. Eu sou de Feira de Santana, mas fui criado basicamente em Santanópolis, que é um município perto de Feira de Santana, então fui criado bem na roça. Eu sempre que passava na UFES, eu dizia que ia estudar ali, né? No fim, cheguei ao programa de mestrado. Então, eu guardo a UFES hoje na minha alma, em todos os lugares que eu vou. E a Miriam falou uma coisa muito importante, quando a gente chega em algum lugar e se refere ao UFES, todos ouvem com bastante respeito e bastante carinho, porque sabe o lugar de resistência, o lugar de resistência política, e lugar de construção e desconstrução que a UFES representa. O mestrado foi isso para mim. Eu tive o prazer de ter o professor Cláudio Cledson como orientador, que, para além da orientação técnica, metodológica, teórica, é uma pessoa que tem em si bastante humanidade, é uma pessoa bastante humana. Então, para mim, isso foi muito importante, porque o mestrado também representa isso, processo de humanização, não só na pessoa do professor Cláudio Cledson, mas de outros profissionais. Eu não tive o prazer de trabalhar no mestrado com o professor Jorge Araújo, mas também é uma pessoa bastante humana. Roberto Seidel foi meu professor também, né? Chico Lima. Então, são pessoas que passam, né, e fazem referência em sua vida acadêmica, em sua vida profissional, e em sua vida pessoal, porque são pessoas que quebram as barreiras entre o docente de um lado e o discente do outro. Então, esses exemplos eu tomei para a minha vida, né? Esses processos de humanização da academia. E o Progel hoje, né, como era antes, e eu acredito que seja também hoje, é esse processo de humanização dos estudos literários,
ou qualquer outra linha, né? Então, o mestrado da UFES tem essa característica fortíssima, que para além do lugar de existência, tem um processo de humanização. Eu posso estar enganado em relação à data, mas o processo de interiorização das universidades federais, eu acho que começou em 2003, né? A UFES já vem trazendo os resultados, né, colhendo os frutos de um processo de interiorização que não sejam nas federais há muito tempo. Aí eu lembro, né, do poema do Bertolt Brecht, o poema do Louvor do Aprender. Aprende o homem na prisão, aprende a cozinheira, aprende a mulher na cozinha, aprende o homem na prisão, aprende o homem do asilo, e tem de tomar a chefia. Tens de tomar a chefia. Faminto, a gente pega o livro, tem de tomar a chefia. Então, antes de entrar na UFES, eu era frentista. Isso, para mim, é bastante gratificante, pensar que os estudos literários, e como profissional dos estudos literários hoje, eu posso trazer para a sala de aula e para fora da sala de aula um pouco da minha experiência com os alunos e falar, olha, estudar literatura não é apenas um mero lugar de satisfação, ou não é apenas princípio de prazer, é princípio de realidade, né? Como dizia Freud, porque é lugar de ruptura, é lugar de questionamento, é lugar de resistência política, é lugar de ascensão também, é lugar que, como diz o Bertolt Brecht, temos que tomar a chefia. Então, participar desse mestrado foi um aprendizado muito grande, mais do que enquanto profissional, como ser humano, porque eu entendi melhor qual é o lugar da resistência que a arte propicia. As palavras da Miriam, façam delas as minhas palavras, são extremamente certeiras em relação a isso. Hoje, eu lembro muito das palavras do Antônio Compagnon, no Literatura para Quê, que foi em 2009, mas ele disse que vivemos uma era de suspeita. Agora, na pandemia, vivemos mais do que nunca uma era de suspeitas. E o que é que representa os estudos literários para isso? Novamente, um lugar de questionamento e de ruptura. Né? Então, o Progel, em todos esses seus anos de estudo, ele tem formado profissionais que levam eu acredito que levam para a sala de aula e para os interiores, onde estão universidades federais e estaduais, mais do que uma bagagem maravilhosa, né, em estudos teóricos. Levam em si um processo, né, onde o sujeito, que era homem da cozinha, que era homem do posto de gasolina, né, que era homem na prisão, que era homem do sertão, leva para a sala de aula processos de identificações enriquecidos com a produção de conhecimento que o projeto traz. A palavra diversidade em literatura e cultura representa muito mais do que meramente uma linha de pesquisa, né? Literatura, cultura e multiplicidade representa exatamente o espaço de abrangência, pelo menos eu acredito assim, onde todos podem trabalhar e ler literatura. E aí a Lília citou a Biblioteca do Paiá. Que melhor lugar de resistência política, para além de propiciar ao sujeito imersões na sua subjetividade e nas maravilhas da literatura, que melhor lugar do que a Biblioteca do Paiá para poder representar isso. Desculpa, Miriam, mas eu tenho que falar também um pouco do Paiá, e eu tive o prazer de participar de um evento no Paiá e tive o prazer de conhecer o Paiá. Então, assim, quando a gente fala em profissional dos estudos literários, o que é que isso traz à tona? Hoje, para mim. Hoje traz uma bagagem de um ser humano extremamente modificado pela arte, pela literatura e pelo cinema. Eu tive o prazer de conhecer o cinema em uma aula de literatura brasileira 5 com o professor Marcos Botelho, que não pode deixar de ser citado aqui. Entende? Eu conheci o cinema a partir dele, em Lavoura Arcaica. E essa mesma Lavoura Arcaica eu levei no projeto de pesquisa que foi bem acolhido pelo professor Cláudio Cleison, que são duas figuras extremamente importantes
quando se diz respeito ao processo de humanização dentro da academia. Está aí também duas figuras importantes, o Marcos Botelho, o professor Cláudio Cledson, né? O professor Chico Lima, que já se aposentou também, o professor Roberto Seidel. Então, são figuras que representam para além do profissional, é o humano. Então, o que é que faz o profissional de estudos literários? A Miriam falou muito bem. Em primeira mão, dentro da sala de aula do ensino médio, ou dentro, não vou nem citar ensino fundamental, que não é o meu locus de atuação, né? Mas dentro da aula de ensino médio, que eu fui professor por 10 anos, e dentro da aula da universidade, o que é que faz? Basicamente, ele dá aula de literatura brasileira. Mas é só isso? Basicamente, ele dá aula de teoria literária. Mas é só isso? Não. Eu acho que aí cabe, enquanto responsabilidade social, enquanto responsabilidade política e também teórica, levar o aluno repensar o que é que ele está estudando, o que é que ele chama de literatura canônica, o que é que ele chama de literatura não canônica. E isso, de certa forma, e o Companhão também fala muito bem literatura para quê, os livros didáticos acabam corroendo e engessando os alunos. Então, a partir da UFES, foi que eu aprendi isso. Eu comecei a levar esses questionamentos para a sala de aula. E tem surtido bons frutos. Isso é interessante, porque quando a gente pensa hoje na literatura brasileira, e eu levo isso para os meus alunos, eu vou parafrasear uma amiga minha gente tem que se repensar a historiografia da literatura brasileira. A gente leva, muitas vezes, uma abordagem historiográfica do absurdo, da falácia, né? Qual é o papel do profissional dos estudos literários? É também romper com isso. É também questionar, porque questionar a historiografia da literatura brasileira é também questionar o lugar que a gente chama de raiz, que esse lugar que chama de raiz da historiografia literária brasileira também requer reposicionamento de espaços, reposicionamento de vozes que foram apagadas, não foram esquecidas, foram apagadas, foram excluídas, né? Eu acho que, para mim, foi o maior ganho para além do processo de humanização estar na UFES, fazer parte do projeto hoje, foi exatamente começar a questionar todos esses lugares. O que é que nós estudamos, o que é que nós passamos para nossos alunos em sala de aula? Uma história da literatura brasileira pautada em verdades engessadas e burguesas. Eu acho, e eu completo de certa forma para encerrar minha fala, que humanizar-se através dos estudos de literatura é também proporcionar às vozes que foram desumanizadas e apagadas no decorrer das histórias e das lutas de classes, é proporcionar a essas vozes o verdadeiro lugar de fala. E eu termino aqui mais como um apelo, né? Estamos precisando rever a historiografia da literatura brasileira. Obrigado. Obrigada, professor Jean Paul, né, por também destacar o caráter sociológico de transformação da arte. A arte não é só contemplação, não é algo que está ali puramente estético e belo, mas é algo que possa ter um compromisso e um diálogo com o social, não é? Bom, eu vou falar rapidamente, porque nós temos algumas perguntas já, para a gente iniciar o debate, mas da minha relação também com o Progel. Eu fui da turma de 2004, a turma junto com o João, fomos colegas, né, e defendemos em 2006, e foi justamente, né, que na altura se chamava literatura e mestrado em literatura e diversidade cultural.
foi onde eu pude realmente consolidar a minha pesquisa, já que nós saímos, isso é natural, saímos muito verdes e muito jovens da graduação, e temos muito que aprender, né? A caminhada não está concluída, ao longo desses anos a gente vai mais ainda aprendendo, e o aprendizado ele é constante. Mas em 2004, quando eu entrei no mestrado de Literatura e Diversidade Cultural, eu pude me deparar com os textos teóricos, releitura de algumas obras literárias, que a gente vai sempre amadurecendo e relendo com um novo olhar, e eu pude também ter a honra de ter sido orientada pelo professor Francisco Ferreira de Lima, e foi quando eu também conheci a obra do escritor português Antônio Lobo Antunes, e pude me aprofundar mais nesse universo também da literatura portuguesa, e defendi a dissertação, que mais tarde, né, foi transformada, publicada em livro, pela UFES Editora, né, que é a desconstrução da história de Portugal em As Naus de Lobo Antunes. O PROGEL também me preparou para a realização posterior do doutorado, que logo em seguida, né, eu saí em 2006, em 2007 fiz a seleção do doutorado na UFPE, e fui aprovada em primeiro lugar, não é? Na ocasião, numa turma assim, seleta de 5 pessoas, imagine um curso de teoria literária, um doutorado com 5 pessoas, e o PROGEL pôde me preparar para isso. De 2008 a 2012, eu fiz o doutorado na UFPE, em Recife, com um período sanduíche em 2010, na Universidade de Coimbra, né, com o apoio da CAPES. Eu pude conhecer Antônio Lobo Antunes nessa ocasião, né, fui orientada também pela professora Ana Paula Arnaud. Retorno do doutorado. Em 2015, né, mais um presente, eu retorno ao UFES na condição de docente, porque a UFES faz parte, 85% da minha formação acadêmica, enquanto pessoa, enquanto cidadã pensante, foi na UFES. Eu fiz a graduação na UFES, a especialização, como o João falou, em 2003, fizemos a especialização, que nos preparou também muito para o ingresso no mestrado, em 2004, e, enfim, eu devo muito ao UFES, e é uma honra poder retornar na condição de docente. Em 2015 eu retorno, né, como docente do PROGEL, como pesquisadora, né, e faço parte da linha de pesquisa das narrativas portuguesas contemporâneas. Tenho um grupo de estudos intitulado Grupo de Estudos Antonianos, e tem um projeto de pesquisa cadastrado, né, a ironia e o grotesco, como ferramentas de desconstrução social. A gente estava falando tanto, né, principalmente nas falas de Miriam e de Jean, dessa transformação do social, e essa desconstrução do social é muito forte também na obra do Antônio Lobo Antunes, e eu faço isso através do estudo da ironia e do grotesco. E, mais recentemente, no ano passado, eu pude realizar o pós-doutorado na Universidade de Lisboa. Também foi um outro grande presente. Enfim, toda essa consolidação, essa nossa caminhada, nós devemos a esse curso também, não é? Eu costumava falar com o professor Francisco Lima: olha, professor, eu realmente aprendi a ler e a escrever aqui, ele menos Tessia, mas é exatamente essa sensação que eu tenho, né? Então, esse depoimento que eu posso dar, e gostaria de deixar registrado, é que eu realmente aprendi a ler, não é? E a escrever, o escrever científico, a ler o mundo, não só ler os textos literários, né, mas fazer essa leitura de vida, leitura do mundo, e eu devo muito a essa formação que eu tive desse mestrado. Então, é uma honra. O que todos nós aqui da mesa temos em comum é justamente isso, né? Como Miriam falou, imprimir a marca, né? E é exatamente essa sensação, quando a gente sai da Bahia, vai para outros lugares, para outras regiões: ah, você é de lá, da UFES, e como é que está o professor Aleilton, e como é que está o professor Cláudio? E imprimimos uma marca e somos reconhecidos, é um programa que é renomado, né, e
está aniversariando aí 2 décadas, né? Então está de parabéns, vida longa, e convidamos mais e mais pessoas a fazerem parte desta equipe, né? Então estamos todos de parabéns. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, né? Direcionadas, algumas são gerais e outras têm endereço, foram direcionadas para alguns professores. Para a professora Flávia, a Bruna Santos pergunta: como a senhora decidiu que seu caminho era para a literatura? Quais são suas dicas para começar a pesquisar na área? Bem, isso é muito pessoal, não é, Bruna? E eu acho que tem a ver com autoconhecimento, com um tempo que você dá para você mesma, com o caminhar da sua própria maturidade, da sua própria escolha. Eu acho que é olhar para si, é olhar para dentro e encontrar esse caminho ou não. Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas até erradas para saber o que a gente não quer. Então, eu acho que não tenho nenhuma dica, não, porque é um processo muito pessoal. Agora, continue lendo muito, lendo sempre, lendo o que você puder, porque você vai encontrar, né? Você tem que pensar se isso é para ser a sua profissão da vida ou você só gosta de literatura, né? Então, tem esse peso também. E as respostas não vêm no tempo, às vezes, que a gente quer que elas venham, às vezes demora um pouco. Então, é muita calma e paciência e não parar de ler. Acho que é isso. Não sei se ajudou. Flávia, tem uma pergunta aqui para todos, se você quiser falar, os outros colegas, né, de Idimar Boaventura Moreira, falem um pouco sobre as perspectivas futuras do Progel. Aí é para quem está na área. Futuras. As perspectivas futuras do Progel. Bem, eu vou falar um pouco, mas eu quero que os colegas também colaborem, por favor. Nossas perspectivas futuras estão ameaçadas, gente. A verdade é essa. Estão bastante ameaçadas. Pela estrutura de governo que a gente está enfrentando, pelo que vem acontecendo com a estrutura da CAPES, né, do CNPq, a gente está enfrentando sérios problemas, né? A gente está enfrentando problema de redução de bolsas, de reduções de condições de trabalho na própria universidade. Nossas perspectivas futuras dependem de muita coisa. A gente tem muito para oferecer, eu acho. Eu acho que o nosso trabalho é muito importante socialmente, culturalmente, de modo assim, holístico mesmo. Eu acho que a gente faz um trabalho muito relevante. No entanto, as estruturas atuais estão nos ameaçando. Eu acho que as nossas perspectivas estão ameaçadas pelo que esse governo vem fazendo com a gente. Então, apesar da gente ter... Você terminando, Joãozinho. Apesar da gente ter, hoje, a gente poder contar com o Cláudio como coordenador, muito combativo, participativo, que está acompanhando tudo e lutando pela gente, nós vamos depender de muitos esforços. Não, eu concordo. Pode falar, João, obrigada. Com o que Flávia falou agora. É realmente difícil estar nessa situação que nós estamos vivendo, de corte muito grande de verbas, né, de falta de apoio e de desqualificação profissional, né, que estamos vivendo há algum tempo, e agora isso tem se intensificado. Muito difícil, mas também quero dizer que nós somos nordestinos e nordestino resistente, né? Nós somos sobreviventes, mas além de sobreviver, nós queremos viver com dignidade e nós acreditamos naquilo que fazemos. Por isso mesmo, nós temos um projeto de doutorado muito consistente, um projeto de doutorado que está sendo... nós estamos apenas agilizando os detalhes para submeter e, quem sabe, né, se tudo der certo, com muita
com muito trabalho que já vem sendo desenvolvido e com muita energia positiva, nós possamos apresentar e ter essa aprovação no próximo ano do nosso projeto, e aí também, além do mestrado, podermos ofertar à comunidade feirense e à comunidade baiana, sobretudo do interior, um programa sólido de mestrado, como nós já solidificamos, um programa sólido de doutorado, como também nós já solidificamos o mestrado. Excelente. Ok, tem uma direcionada para a Miriam. O curso de letras na cidade que trabalha dialoga, que é de Ubirajara Cruz. O curso de letras na cidade que trabalha dialoga com a comunidade local, ou seja, vocês trabalham, apresentam os escritores da sua comunidade, pois acho essa questão importante. Eu acho que Miriam caiu. Caiu. Bom, então, tem uma que não teve o direcionamento, pode ser para todos, de Alfredo Vitor Souza, ter o mestrado em estudos literários e o doutorado em outro programa, como estudos da linguagem, crítica cultural ou em letras, dificulta na hora de concursos para a carreira de professor de literatura? Isso é muito relativo, porque depende muito do programa o qual ele quer se inserir. Na maioria das vezes, o que eu tenho visto, principalmente elaborado também alguns concursos com alguns colegas, é que geralmente o doutorado é numa área específica, mas tem programas que colocam o doutorado em letras, então talvez não atrapalhe, mas isso é muito relativo, porque depende do programa, depende da região, entende? Então não tem como a gente dar uma resposta específica ou em termos de buscar uma solução para a dúvida do rapaz. Pelo menos é o que eu acho. Concordo plenamente, mas tem uma outra coisa que é o seguinte, o que atrapalha é você ter um mestrado em literatura e depois fazer um doutorado em linguística, né? Aí vai ficar muito difícil para a pessoa. Com certeza. Mas o ideal é manter coerência. Manter coerência. Até para concurso público, né? Até para concurso público isso atrapalha. Se ficar pulando de galho em galho. Tem uns que delimitam bem, né? Que é na área de letras, com ênfase em literatura. Exatamente. A CAPES hoje facilita mais ainda esse entendimento, porque hoje a grande área não é mais letras, é literatura e linguística, né? Então mudou, né? A grande área mudou. O do Urandi também, eu acho que alguns já falaram, mas se alguém quiser reforçar, diante do atual contexto, desmonte da pesquisa, ataques à universidade pública e desvalorização da arte, quais desafios do Progel para se manter firme no seu objetivo de promoção da inserção social? Eu vou falar só uma coisa, nosso principal desafio é aprovar esse doutorado, ano que vem. E continuar com o nosso trabalho cada dia mais sólido, né? Com mais publicações, eventos, tudo que a gente puder fazer para consolidar também as linhas de pesquisa. Nós também estamos com uma linha de pesquisa nova, né? De leitura e formação do leitor, que eu acho que amplia o nosso leque e nos ajuda também a trabalhar com uma pesquisa mais próxima de ensino de literatura. Então, eu acho que a gente está se movimentando, né, para enfrentar esses desafios. Eu acho que E por isso mesmo... Pode falar, já. Eu acho que a fala de Flávia é importante no sentido de que só o nosso trabalho vai mostrar o que nós somos para a comunidade. Porque desde 2016, nós docentes, somos vistos como inimigos do Estado. Né? Desde o golpe de 2016, viramos inimigos do Estado. Então, tanto para o Progel, para qualquer outro programa, a gente mostrar o trabalho mesmo, o desenvolvimento disso, e principalmente, né, o diálogo com a comunidade. Eu queria, inclusive, dizer que o trabalho
que nós fazemos no Progel hoje é nessas três frentes mesmo, né? Nós temos uma visibilidade da importância do ensino de pós-graduação, na formação de professores de literatura e de pesquisadores do âmbito da literatura. Nós também temos um trabalho consistente no campo da extensão, nós desenvolvemos diversos cursos, palestras, conferências, seminários, né? E também no campo da pesquisa, muito solidificado nos trabalhos desenvolvidos pelos orientandos e também pelas nossas revistas, né, que nós lutamos para uma qualificação melhor, inclusive do Qualis, da revista. Então, essa tríade, né, esse tripé ensino, pesquisa e extensão é sempre visibilizado nas atividades, né, buscando, inclusive, unir os estudantes atuais e os egressos, né? Assim como professores e os colegas que já passaram por aqui. Nós agora estamos com um canal no YouTube, por favor, nos adicione no YouTube, para, inclusive, disponibilizar aquilo que nós fazemos para uma gama maior de pessoas, inclusive para alcançar um público que não pode estar presente no campus da UFES, né? Mas que pode estar ligado através das redes, compondo essa rede, esse campo, essa rede do que é o Progel, né? Essa rede de estudo e de afetividade que é o Progel. Exatamente. Tessia, eu não sei se o Idmar ainda está assistindo, mas só uma pausa, eu queria dar saudações a Idmar, meu querido amigo que eu nunca mais vi. A professora Miriam parece que está voltando. Miriam, está escutando? Oi, agora estou. A internet tinha oscilado, agora estou te ouvindo, Tessia. Pronto, deixe-me ver aqui. O Birajara Cruz te pergunta, o curso de letras na cidade que trabalha dialoga com a comunidade local, ou seja, vocês trabalham, apresentam os escritores da sua comunidade, pois acho essa questão importante. Sim, o Birajara é também parte dessa experiência formativa que a gente traz do Progel, né? Esse reconhecimento da importância dos escritores da terra. Então, hoje eu sou professora do curso de letras na Unilab, como eu disse no começo da minha apresentação, que fica em São Francisco do Conde, e a gente tem dentro do curso de letras algumas disciplinas que são voltadas para os escritores baianos e as escritoras baianas, e com o cuidado, inclusive, de apresentar para os nossos alunos e de convidar para os eventos de pesquisa, de extensão, escritores locais, né? Então, acho que é parte também dos que a gente traz como formação de um reconhecimento de elementos identitários locais e que a gente leva para a nossa prática docente também. Então, dá uma chegadinha lá no campus dos Malês, em São Francisco do Conde, quando a gente puder chegar de perto, né, e você vai ver. Inclusive, na nossa última semana de letras, o município de São Francisco do Conde, que acolheu a Unilab, foi parte da temática da Semana de Letras. Então, foi convidado poeta local, poeta Salustiano, é um poeta local que está sempre lá com a gente, faz eventos lá, a gente, enfim, tenta manter uma relação muito próxima com outros artistas e poetas e escritores de narrativa. Já fizemos esse elo com a comunidade, inclusive porque é o papel da universidade interiorizada, né? Quando a universidade Travou. no interior, é também para cumprir esse papel de quanto da arte do nosso compromisso também. Caiu de novo.
Tá certo, professora Miriam, obrigada. A Esther Reis pergunta: tem algum professor com grupo de estudo sobre representação feminina na literatura? E em seguida tem uma do João Evangelista Oliveira para Flávia. Aí, se Flávia já quiser responder as duas perguntas. Faltam 2 semestres para concluir minha graduação. Já posso procurar o Progel e pleitear minha pós-graduação? Os participantes podem deixar seus e-mails. Oi. E agora, dá para ouvir? Agora sim. Você ouviu as perguntas? Pronto. Eu respondi a pergunta com relação à presença de escritores locais, eu não sei se deu para ouvir, e eu estava complementando falando que a Unilab tem na sua missão o desafio de lidar com o interior, né? É uma universidade interiorizada, mas é também uma universidade internacional. Então, no mesmo caminho que a gente conversa com o território, a gente conversa também com os países africanos de língua portuguesa, e dentro do nosso curso de letras, as literaturas, tanto daqui do Brasil quanto dos PALOP, elas ocupam um lugar destacado, né? Um lugar que é equivalente, porque a gente entende que é nosso compromisso dialogar tanto com o nosso território e pensar criticamente o nosso território a partir da formação em letras, mas também dos países africanos de língua portuguesa, que fazem parte do nosso projeto institucional de universidade, que fazem parte do nosso projeto político também. Concluí, acho, se deu para ouvir. Sim, deu para ouvir. Obrigada, Miriam. Tem uma pergunta direcionada à Flávia, e a outra não tem direcionamento, mas Flávia pode responder. A Esther Reis pergunta se tem algum professor com grupo de estudo sobre representação feminina na literatura, e o João Oliveira pergunta: faltam 2 semestres para concluir minha graduação. Já posso procurar o Progel e pleitear minha pós-graduação? E os participantes podem deixar seus e-mails. Os e-mails já estão no site do Progel, não é isso? Flávia? Não, eu estava dizendo que eu não sou mais a diretora do departamento, mas eu posso responder. Não, João, você não pode ainda. Só quando tiver no final do último semestre, com 2 semestres antes, não pode. E a outra pergunta é o quê? Os e-mails. Não adianta deixar os e-mails deles para a gente, porque basta acompanhar pelo site. A Esther Reis que pergunta se tem algum professor com grupo de estudo sobre representação feminina na literatura. Olha, nós temos vários professoras, né, que trabalham com a autoria feminina, que trabalham com a representação feminina, mas não a linha de pesquisa que a gente tinha era com a professora Rosana Patrício, mas como ela está em processo de aposentadoria, eu não sei se ela vai permanecer com essa linha. Mas não impede de trabalhar, de apresentar um projeto sobre representação feminina de jeito nenhum, porque a gente tem professores que podem orientar, sim. Tessia, eu posso deixar um parêntese rapidinho, só por uma questão de justiça e respeito à instituição, porque você, no teu resumo, você citou que eu sou da Federal, eu sou professor da Federal Sergipe, mas eu sou da Federal Sergipe agora, de março de 2020 até agora, entendeu? Eu digo questão de respeito à instituição com a instituição da qual eu vim, que eu era da UFRPE, UAST, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Então, dava aula na Federal de lá, em Serra Talhada, desde 2013, e consegui a transferência agora, em 2020 para cá. Então, na verdade, boa parte da minha trajetória profissional eu devo ao UFRPE, só para poder, questão de respeito com a instituição mesmo.
Certo, obrigada por essa ressalva. Não sei se vocês estão tendo problema de atualização do Lattes, que eu atualizei esses dias, e quando a pessoa vai fazer a busca, está com falha técnica, mas eu já entrei em contato lá com o pessoal e eles vão avaliar. Então, se alguém também estiver com esse problema, pode mandar o e-mail para o atendimento. Bom, deixa eu ver, mais alguém quer falar alguma coisa? Os colegas? Eu amo a UFES. Todos nós amamos. Estão pedindo para divulgar o canal, né? Mas o endereço já está no chat. Sim, nós temos também uma outra mesa comemorativa do Progel, né? Que vai ser sábado, às 10 horas. Então, por favor, participem, divulguem, porque estamos comemorando, estamos em festa, né? E passa tão rápido, né, Flávia? Você que foi da primeira turma, né? Parece que foi ontem, né? João, depõe um pouquinho contra a minha idade, mas tudo bem. Como? Depõe um pouco contra a minha idade, mas tudo bem. Ah, que nada. Né? E a minha turma, com a de João, fomos a 5ª turma também, parece que foi ontem, né? E já se passaram aí quantos anos? 15 anos, né? Parece que foi ontem, não foi, João? É porque nós entramos bem jovenzinhos, né? A gente é bem jovenzinho. As discussões, né? Na época éramos 10 apenas, né? E as discussões ferviam, né? Claro, sempre no campo das ideias, né? Vocês são jovens ainda. Não existia o prédio da pós-graduação, nós estávamos ali num prédio no meio, entre o MT e o MP, lembra? Isso, que foi banco, foram tantas coisas ali, né? É isso, e agora, né, muitos podem voltar na condição de docentes, de colaboradores, outros estão aí, Brasil e mundo afora, isso é muito, muito bonito, é muito gratificante, né? E como os colegas falaram, né, a gente leva, né, tá na nossa alma, né, como o professor Jean falou, e isso é muito bonito. É o que consolida, né, é o que dá a base, o alicerce. E aí a gente vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Construindo esse grande edifício. E modificando vidas, né? Que é o da busca do conhecimento. Hã? É o projeto modificando vidas, muitas vidas. As nossas e para além das nossas, né? Que a gente reflete lá fora. Exatamente, eu costumo usar essa metáfora para os meus alunos, essa sede que a gente tem de conhecimento, né, de estar buscando, a sensação que a gente tem, né, usando as metáforas, é que a gente está com sede e vai beber água do mar, que é salgada. O que é que vai acontecer? Vai ficar com mais sede, e é essa busca eterna, né, do conhecimento, é a busca eterna do copo de água, e fazer essa caminhada incessante, é muito gratificante, não é? Gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer por fazerem parte, né? Por estarmos juntos, né? Como o João falou, um ajudando o outro, né? Isso é muito importante. Diga, Flavinha. Licença, é só um dado a mais que eu gostaria de lembrar, é sobre a internacionalização. Nós hoje temos uma aluna estrangeira no programa e temos recebido também professores que fazem estágio pós-doutoral conosco, tanto de outras universidades brasileiras quanto de universidades estrangeiras. A nossa revista Légua e Meia, que também está na página de periódicos da UFES, também conta no seu conselho editorial com professores estrangeiros. Nós temos, pela UFES e pelo Progel, convênio com outras universidades, da Áustria, da França, de Portugal. Então, assim, só para lembrar as pessoas interessadas que Feira de Santana é pequenininha para o mundo, mas está conectada com esse mundo de uma forma, assim, bem legal, bem patente mesmo. A gente recebe esses convidados, o professor Christopher Laffer, ele vem praticamente todos os anos, ou de 2 em 2 anos, né, trabalhar conosco, ministra minicurso aqui com a gente, né, a professora Rita Olivieri Godet, que é professora na França hoje, que já foi professora da UFES, também está sempre que ela pode, né, colaborando conosco. Então, assim, a gente pode se sentir
todos que chegarem, né, são bem-vindos, de onde quer que venham, e saibam que a gente está ligado, né, com o mundo todo. Então, assim, todo mundo só tem a ganhar com essa troca, com esse diálogo bacana. Obrigada. Eu também gostaria de me pronunciar agora, Tessia, para finalizar, né? Já é a hora dos agradecimentos. Quero reforçar o que Flavinha fala. Flávia só fala coisa boa e coisa importante. E quero dizer assim, nós temos a revista A Cor das Letras, que é de fluxo contínuo, mandem textos, né? Nós temos a Légua e Meia, que também recebe textos, nós temos um número aberto, e vamos abrir mais um agora, ao próximo. Então, é uma oportunidade de publicar em 2 periódicos bem avaliados pela CAPES, certo? Nós continuamos fazendo literatura no sertão, fazendo arte no sertão, e fazendo pesquisa no sertão. É isso que nos move, né? É isso que, inclusive, nos salva todo dia de pirar, de perder a cabeça, e é isso que nos mantém no norte, uma sanidade, né? A literatura nos salva todos os dias, e o projeto está de portas abertas, agora virtualmente, nos adiciona no YouTube, muito em breve presencialmente também, para todos aqueles e aquelas que desejarem estar conosco também, compartilhando literatura, compartilhando pesquisa, compartilhando extensão e compartilhando afeto. Ok? Muito obrigado pelo convite, obrigado ao Progel por existir e obrigado por fazer parte dessa proposta que eu acredito e vou lutar por ela. Beijo. Eu também. Obrigada, João, professor Jean. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado, Tessia, por revê-la, a professora Flávia, a João, a Miriam. Obrigado a todos que estão ouvindo. Se Feira de Santana, se o sertão é um mundo, Feira de Santana não é pequenininha, ela também é um mundo, e o Progel faz parte disso. Então, me sinto muito orgulhoso por fazer um pedaço dessa partezinha desse mundo aí que é o Progel, vida longa, vida eterna ao Progel. Eu espero que continuemos a resistir, né, e a ocupar e criar espaços de críticas através de literatura para poder a gente desconstruir, né, esse isolamento de classes que ainda existe e está mais forte agora na pandemia. Então, sucesso a todos e obrigado. Obrigada, professor Jean. Professora Miriam, quer fazer as considerações finais? Quero também agradecer, enquanto a internet deixa, né, falar que, como eu disse antes, a passagem pelo mestrado em Literatura e Diversidade Cultural foi fundamental no meu processo formativo, fundamental na sequência da minha formação na área de letras, né, depois no doutorado em Teoria da Literatura, no pós-doutorado que eu fiz na UFES mesmo, em Educação, com formação de leitores, mas especialmente no meu modo de entender o exercício docente na área de literatura. Então, nem sei se eu consegui responder bem a pergunta que o Biraci tinha feito. Tessia, enquanto Miriam não volta... A Miriam voltou? Enquanto Miriam não volta, gente, eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês, Tessia, Jean Paul, João, Miriam, todo mundo, e todos que assistiram aqui com a gente, um abraço. Estejam sempre conectados com a gente, porque a gente está longe, mas a gente quer permanecer perto de vocês. Nossos estudantes, nossos egressos, nossos colegas, obrigada por estarem aqui hoje e vamos continuar juntos. Me chama que eu vou sempre, Flávia, porque... vou chamar. Vou botar na lista já. Amo o projeto. Miriam, quer falar alguma coisa? Gente. Obrigada. Pois é, eu que agradeço. Só agradecer.
Eu que agradeço. Sou muito grata ao UFES, sou muito grata à Unilab, que é a minha casa hoje, e acho que essa conversa Unilab e UFES dá muito certo, porque a gente fala de interior, do recôncavo, do sertão com o UFES, e fala para o mundo com a África lusófona. Então, eu me sinto muito grata e muito honrada de fazer parte dessa rede. Maravilhoso trabalho. Muito bom, né? Foi uma belíssima mesa, né? Rever alguns colegas, né? Outros que já nos vemos sempre. E todos vocês destacaram, né? Não só a beleza, a estética da arte, o caráter lúdico, mas a contemplação, mas também a transformação social, isso é muito importante, né? Vivemos um momento histórico muito difícil para muitos, né? A gente sabe que quem estuda história, quem estuda sociologia, filosofia, sabe que a humanidade já passou por inúmeras guerras, né? Mas, às vezes, essas guerras estavam lá tão longe, tão abstratas, tão, né, nos livros, e agora estamos vivenciando-a, né? Então, esse novo formato tecnológico, para muitos tem sido também um grande desafio, para mim tem sido um grande desafio, mas a gente está aprendendo, né? Tenho literalmente pedido muita ajuda aos universitários, né? Meus alunos têm dado esse suporte técnico e acaba sendo também um suporte emocional muito grande, e é interessante como eu tenho percebido esse calor humano através da máquina, né? Não vou ser mais tão Blade Runner assim, né? Agora eu já estou até percebendo um sentimento e um calor através da máquina, né? E hoje eu pude perceber isso, né? Então, gratidão, muito obrigada a todos os colegas que falaram lindamente aqui. Todos estamos de parabéns, ao UFES, todos os envolvidos, né, a professora Luciene pelo suporte técnico, né, ao nosso técnico Alisson, a Maria Clara e a Regiane, né, as minhas alunas queridas e monitoras ficaram aí coletando as perguntas, né, isso é muito importante e dá um ânimo, né, a gente fica, né, com vontade de querer fazer mais e fazer de novo. É isso, eu só tenho de agradecer a todos e todas. Vida longa ao Progel, né? E que futuros, né, novos egressos possam estar falando, né, e expondo as suas pesquisas, ao seu processo de formação, né? É isso. Assistam a nossa mesa também, né, no sábado, às 10 horas. Obrigada a todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, um beijo, um abraço a todos. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Continuem participando.